Olá, meus irmãos, meu nome é Katia, sou aqui de Vinhedo, São Paulo, da Fraternidade Luiz Sérgio, e hoje, dando prosseguimento ao nosso projeto Gotas Fraternas, iremos abordar a lição de número 6 do livro Fonte Viva, que tem como título Aceita a Correção. Vou explanar a lição, vou ler a lição primeiramente, para depois fazermos algumas reflexões sobre ela, uma lição muito importante. Lição 6, Fonte Viva, aceita a correção. E, na verdade, toda correção no presente não parece ser de gozo, senão de tristeza, mas depois produz um fruto pacífico de justiça nos exercitados por ela. Quem disse foi Paulo, e está em Hebreus 12:11. Pelo título e por quem fez essa introdução, nós já podemos observar, não é? Que essa lição vai nos trazer grandes ensinamentos, porque Paulo foi um dos apóstolos que aceitou essa correção com muita força. Deixou a vida de Saulo e conduziu-se para a vida de Paulo e aceitou todas as correções que a vida lhe colocou para ser um apóstolo do Cristo, dos mais fortalecidos na sua força, na sua fé e na sua coragem em levar os ensinamentos do nosso Mestre a outros irmãos. Então, vou ler a lição agora. A terra, sob pressão do arado, rasga-se e dilacera-se. No entanto, em breve tempo, de suas leiras retificadas brotam flores e frutos deliciosos. A árvore, em regime de poda, perde vastas reservas de seiva, desnutrindo-se e afeando-se. Todavia, em semanas rápidas, cobre-se de nova robustez, habilitando-se a beleza e a fartura. A água humilde abandona o aconchego da fonte, sofre os impositivos do movimento, alcança o grande rio e depois partilha a grandeza do mar. Qual ocorre na esfera simples da natureza, acontece no reino complexo da alma. A corrigenda é sempre rude, desagradável, amargurosa, mas aqueles que lhe aceitam a luz resulta sempre em frutos abençoados de experiência, conhecimento, compreensão e justiça. A terra, a árvore e a água suportam-nas sob constrangimento, mas o homem, campeão da inteligência no planeta, é livre para recebê-la e ambientá-la no próprio coração. O problema da felicidade pessoal, por isso mesmo, nunca será resolvido pela fuga ao processo reparador. Exterioriza-se a correção celeste em todos os ângulos da terra. Raros, contudo, lhe aceitam a bênção, porque semelhante dádiva, na maior parte das vezes, não chega envolvida em arminho e, quando levada aos lábios, não se assemelha ao saboroso confeito. Surge revestida de acúlios ou misturada de fel, à guisa de remédio curativo e salutar. Não percas, portanto, a tua preciosa oportunidade de aperfeiçoamento. A dor e o obstáculo, o trabalho e a luta são recursos de sublimação que nos compete aproveitar. Essa lição, ela nos traz momentos muito importantes de reflexão, pois a nossa aceitação será sempre o caminho que temos para o nosso progresso espiritual. Se precisamos dessas corrigendas, é porque aqui estamos em aprendizado. E em todo aprendizado que a vida nos apresentar, sempre haverão corrigendas para que nós possamos encontrar o verdadeiro caminho para a nossa felicidade e a nossa paz.
Então, a correção sobre a nossa aceitação é a forma que nós teremos realmente de aceitarmos e estarmos corrigindo em nós aquilo que Deus, nosso Pai, e Jesus, nosso Mestre, deseja para nosso progresso espiritual. Em geral, nós não ficamos felizes, não, com essas corrigendas, não é? Nós sempre que nós somos corrigidos por algo, não é algo que seja prazeroso, agradável, mas sempre com aquele gostinho um pouco amargo, não é? Mas, para essas lições serem aprendidas, nós precisamos aceitá-las e entendê-las como parte do nosso crescimento. O nosso crescimento é como a natureza, como observamos na árvore, na água. A árvore, quando ela é podada, nossa, ela fica feinha, né? Fica meio assim, sem aquelas flores, frutos bonitos. Mas depois ela se reveste de nova folhagem, mais linda, dá frutos mais saborosos, flores mais intensas. Então, nós precisamos observar que tanto na natureza como em nossa alma, nós estamos sempre precisando desses acertos, dessas corrigendas que fazem parte do nosso crescimento. São com elas que nós teremos o nosso crescimento espiritual de uma forma mais assertiva, quando precisamos olhar para dentro de nós mesmos e termos a convicção de que aqui estamos numa escola. E essa escola, ela às vezes precisa nos apresentar lições um pouco mais dolorosas e amargas. Por quê? Nem sempre, somente pelas provas um pouco mais leves, nós aprendemos. Nós sempre vamos observar mais quando aprendemos por provas difíceis que nos levam a uma reflexão, a um caminho de aprendizado, de fé, de força, de coragem, para que possamos atravessá-la e chegar lá na frente com uma alma mais fortalecida e mais feliz, porque esse é o nosso caminho para estarmos voltados ao nosso aprendizado e sermos sempre mais assertivos em nossa caminhada terrena. Como estamos aqui, né, para aprendermos a ser melhores, essa corrigenda, ela sempre se fará necessária. Nós não podemos pensar que essa corrigenda, ela é desnecessária, ou quando eu olho para uma dificuldade para que a vida está me colocando, eu simplesmente não aceite, me revolte e deixe isso para depois. Simplesmente na revolta, na insegurança, na mágoa de estar passando por uma dificuldade maior. Quando isso ocorre, nós não aceitamos, não é? Não foi aceito por nós esse aprendizado que Jesus e Pai, o nosso querido Pai Maior, deseja nos colocar para conseguirmos elevar o nosso espírito. Quando não aceitamos, nós mais para frente iremos passar por ela novamente, para que nós possamos aceitá-la e entender
que o caminho do nosso crescimento para a nossa felicidade é aceitarmos essas corrigendas de maneira tranquila, leve e acreditando sempre que quando temos uma corrigenda é porque ela se faz sempre muito necessária e possamos despertar em nossa alma, dentro de nós, a humildade para que possamos trazer com muita força essas corrigendas para o nosso crescimento. Que a humildade possa fazer parte dessa aceitação, porque sem ela nós não conseguiremos estar caminhando e aproveitando todas as corrigendas necessárias para o nosso progresso espiritual. Que aceitemos de uma maneira leve e sempre com fé em nossos corações, sabendo que Deus, nosso Pai, e Jesus, nosso Mestre, deseja sempre o melhor para todos nós e sabe aquilo que precisamos para o nosso aprendizado. Essa lição nos traz profundas reflexões e que possamos olhar e sempre aceitarmos de maneira leve e tranquila, com muita humildade em nossos corações, as corrigendas que a vida pode nos trazer. Que a gente possa sempre estar voltados a essa fé que Deus, nosso Pai, sempre desperta em nossos corações, que possamos acender essa luz e clarear o nosso caminho com a aceitação das correções que possam nos apresentar. Era essa a mensagem de hoje, desta bela lição do Fonte Viva. Desejo a todos muita luz, muita paz e muitas bênçãos de Jesus, nosso Mestre, e Deus, nosso querido Pai. Hoje estamos aqui para que Deus nos abençoe cada vez mais. Até a próxima.